Bom dia turma. Mais um dia aqui com mais uma sexta-feira. Agradecer a companhia de vocês. Vamos ler mais um capítulo do nosso livro. Tudo que você precisa saber sobre cardiologia e geriatria. Hoje talvez seja um dos temas mais importantes, se não mais importante. É o tema hipertensão arterial, que consta aqui no capítulo 3 do nosso livro. É um tema bastante importante. Bom dia para quem está entrando. Vamos lá, talvez seja realmente o mais importante. Só recapitulando, escrevemos um livro ano passado, tudo que você precisa saber sobre cardiologia e geriatria. E todas as sextas-feiras a gente discute um capítulo do livro. São 10 capítulos da seção cardiologia e 9 capítulos da seção geriatria, tá? Se você quiser adquirir o livro, na bio tem um link, ou então você pode comprar o livro físico no Centro Maranhense de Cardiologia e na Cardiologia Mais Imagem, tá bom? Sem mais delongas, nosso compromisso aqui é esse, cedinho, né, antes de 7h30, discutir o livro. Então vamos lá, hipertensão arterial, tá aqui na página 29, também é conhecido como pressão alta, é uma condição crônica caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Então esse termo é importante, é uma elevação persistente. Ah, doutor, minha pressão é normal, mas chegou a 16, eu sou hipertenso. Não, você teve um pico isolado de pressão. A hipertensão é diagnosticada com a pressão igual a superior a 140/90 em múltiplas ocasiões. Isso aqui também gerou bastante polêmica ontem na caixinha de perguntas. Então foram várias perguntas com o mesmo tema. Eu respondi uma para comentar melhor hoje. Houve uma mudança na classificação. Um professor de português diria que mudou a semântica, né? Mudou os nomes da classificação, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, quem tem pressão abaixo de 12/8, ele é o paciente normal. Entre 12/8 e 14/9, a gente tende a chamar de pressão elevada ou pré-hipertensão. As sociedades médicas, tanto a brasileira como a americana e a europeia, elas tendem a criar esse pré-hipertenso, assim como foi criado no pré-diabético. Então, a gente se habituou a usar esse termo pré-diabético, mas esse termo pré-diabético é um termo relativamente novo, tá? Então, pode ser que nos próximos anos a gente comece a chamar o pré-hipertenso, esse paciente que tem a pressão entre 12/8 e 14/9. Acima de 14/9, a gente classifica como hipertenso, né? E aí tem as classificações. De 14 até 16, hipertenso 1, de 16 a 18, hipertenso 2, e acima de 18 a gente chama de terceiro grau de hipertensão, tá bom? Vamos para o livro. A hipertensão é bastante prevalente, ela afeta cerca de 30% da população adulta e a sua prevalência aumenta com a idade, então atingindo cerca de mais de 60% acima de 60 anos. Então a hipertensão está ligada à idade, quanto mais idade, mais chance de ser hipertenso. Causas e fatores de risco. A hipertensão pode ser classificada como primária, que é essencial, e a secundária. A primária ela vai corresponder para mais de 90%, entre 90% e 95% dos casos. E a secundária, a gente tende a identificar uma causa que justifique essa hipertensão. Por exemplo, é secundária à obesidade, é secundária a um distúrbio de ansiedade, é secundário ao excesso de tabagismo e de álcool, é secundário ao sedentarismo. E quando a gente corrige esses fatores secundários, a gente tende a corrigir a hipertensão sem remédio, tá? Então, aquele hipertenso, aquele grande obeso que é submetido à cirurgia da obesidade, ou ele consegue perder peso sem a cirurgia, a gente tende a tirar o remédio. Então, é uma hipertensão secundária. Secundária é essa condição da obesidade. Aquele paciente que chega pra gente no consultório muito ansioso, com picos de pressão, doutor, minha pressão está subindo. Quando a gente corrige a ansiedade, às vezes a gente nem usa remédio para hipertensão, a gente corrige a ansiedade, a gente corrige a hipertensão, tá? Então aqui eu falo todos os fatores de risco, desde a idade avançada, histórico familiar, obesidade, sedentarismo, dieta rica em sal, consumo excessivo de álcool, tabagismo e algumas condições mórbidas, né? Tipo diabetes, lipidemia, doença renal, que também é um fator de risco muito importante para a hipertensão. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque tem um pessoal reclamando que as lives estão ficando muito longas. Mas é isso, tá bem explicadinho no livro, tópico por tópico, tá? Quem quiser pode tirar o print. E aí a gente vai para o diagnóstico e monitoramento. Então o diagnóstico de hipertensão é feito por meio de medidas regulares da pressão. A gente tem basicamente 3 formas de medir a pressão.
de dar o diagnóstico de hipertensão. Primeira, o paciente chega no consultório hipertenso e aí a gente revisita esse paciente em torno de 7 dias. Se a pressão persistir alta, a gente dá o diagnóstico. São 2 medidas de consultório. Segunda forma de classificar a hipertensão. A gente vê uma medida do consultório associada à alteração do eletro. Segunda medida. Aí a gente já taxa como hipertensa. Ou a gente tem uma medida no consultório de hipertensão, acima de 14/9, e um mapa alterado. Então, dessas 3 formas, a gente consegue diagnosticar hipertensão. Bater o martelo e dizer que o paciente é hipertenso. A gente tende a usar o mapa cada vez mais, porque o mapa nos dá uma situação das 24 horas da pressão da pessoa, né? Ver durante o sono, ver durante as atividades diárias, e isso nos ajuda bastante, inclusive no tratamento. Aí eu vou saber qual horário a pressão está subindo mais e qual o tipo de remédio que eu devo usar nesse paciente. Tá? Pacientes que tendem a fazer hipertensão somente durante o sono, eles podem ser acometidos por uma condição secundária também, que é a síndrome da apneia e hipopneia do sono. E aí a gente corrige a hipertensão novamente sem medicação para pressão. A gente pode corrigir a hipertensão com um aparelhozinho chamado CPAP, que vai corrigir essa condição de base, que é a síndrome da apneia e hipopneia do sono. Tá? Passando para o próximo tópico do livro, tratamento e gestão. Aí a gente vai incluir 2 tipos de intervenções. A intervenção não farmacológica e a intervenção farmacológica. Né? Então, a condição não farmacológica base para todo mundo vai ser dieta, onde a gente já conversou no capítulo passado sobre a dieta, eu vou passar mais rápido. A redução do consumo de sal, a gente tende a limitar esse consumo em torno de 2 gramas por dia, idealmente 1,5 gramas por dia. Exercício físico para todo mundo, exercício físico também a gente já comentou no capítulo 1 do livro. A gente estabelece o mínimo de 150 minutos por semana, 150 minutos dá em torno de 2 horas e meia. A gente sempre estica um pouquinho e deixa 3 horas, então quem faz atividade física regular na academia tem que ir pelo menos 3 vezes por semana. Quem faz pilates, quem faz caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Quanto mais intensa a atividade, melhor. Controle rigoroso do peso, né? A gente acabou de comentar sobre hipertensão secundária relacionada à obesidade. Quando a gente corrige a obesidade, a gente corrige a pressão. Aquele paciente que vai para a cirurgia tomando 4 remédios, 5 remédios, sai da cirurgia tomando 2, no acompanhamento de 1 ano, dependendo da perda de peso, a gente deixa ele sem remédio. Né? Consumo excessivo de álcool, a gente limita o álcool o máximo possível, e tanto em homem como nas mulheres, e o que a gente tem de evidência é que o que o homem usa, a mulher tem que usar metade. Tá? Pessoal, hoje eu estou passando mais rápido mesmo, tá? Me reclamaram aí que eu estava demorando muito. O cigarro não traz benefício nenhum para a saúde. Além dos vários problemas cardiovasculares, ele também reduz a pressão, tá? Assim, a cessação do cigarro reduz a pressão. O cigarro em si, ele aumenta a pressão, aumenta por uma questão química. Tá? Libera algumas catecolaminas e faz o aumento da pressão. Gerenciamento do estresse, né? Então, para isso, às vezes a gente trata esse estresse de forma medicamentosa, se esse estresse estiver relacionado com algum distúrbio de ansiedade, ou atividades de relaxamento, né? Principalmente meditação e yoga também ajuda bastante na pressão arterial. Pessoal, o próximo tópico é sobre tratamento medicamentoso. Está aqui na página 32 e 33. Aqui eu descrevo os vários tipos de remédio, as várias classes, né? Tipo, eu tenho os diuréticos, os inibidores da ECA, os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os beta-bloqueadores, os bloqueadores do canal de cálcio e os inibidores diretos da renina. São alguns tipos de remédio. Eu acho que eu não preciso ler isso, não é tão interessante. Assim, é interessante para quem é médico, para quem é estudante de medicina, mas está descritozinho aqui no livro, tá? Importante, a gente vai monitorar e acompanhar esse paciente após o diagnóstico. O acompanhamento é regular, né? É essencial a gente trazer um time multidisciplinar para a gente acompanhar esse paciente, multidisciplinar com um educador físico, com um nutricionista, tá? E com um médico para a gente ver como é que está ficando essa pressão e eventuais ajustes, né? Hipertensão, o tratamento medicamentoso, a gente começa o tratamento geralmente com uma medicação ou com 2 medicações associadas em dose baixa. A gente tende até a usar duas drogas associadas em dose baixa e vai tateando. Tem pessoas que respondem muito bem com uma dose baixa,
tem pessoas que a gente precisa subir a dose. Tem pessoas que a gente começa com dose única diária, geralmente pela manhã. Tem gente que a gente já associa com uma dose à noite. Tem gente que a gente deixa um remédio ao meio-dia. Mas esse monitoramento que vai dizer de acordo com nossos objetivos, tá? O objetivo primário para todo mundo é sempre uma pressão abaixo de 12/8, como a gente já viu na classificação nova. Mas dependendo do caso, principalmente no mais idoso, a gente pode ser um pouquinho mais permissivo, tá? Então é isso, turma. A gestão eficaz da hipertensão no idoso requer uma abordagem multidisciplinar individualizada, levando em consideração comorbidades, estado funcional e preferências do paciente. A adesão ao tratamento e o monitoramento contínuo são cruciais para a prevenção das complicações cardiovasculares e para a manutenção da qualidade de vida. É isso, turma. Essa é a conclusão. Esse é nosso livro. Tá? Quem quiser adquirir, Centro Maranhense de Cardiologia e Mais Imagem Cardiologia, ou pelo link que tem na bio, é só ir lá e comprar. Esse foi o 3º capítulo. O 4º capítulo sairá diabetes. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Então, qualquer dúvida, qualquer mensagem, manda lá. Muito obrigado e um bom dia para nós. Até próxima sexta.